Boa noite! Boa noite a todos. Graça e paz. Boa noite para todos vocês que estão aqui em mais uma live Vidas que Inspiram. E a gente tem aprendido tanto com tantas vidas maravilhosas que Deus tem colocado aqui no nosso caminho, né? Oi, Regina! Boa noite, seja bem-vinda. Todos vocês que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Tem duas pessoas, a outra pessoa não identifiquei. Lenilza! Oi, Lenilza, tudo bem? Saudade de você, viu? Iris, boa noite, Iris. Seja bem-vinda. Regina, já vou te chamar aqui, viu? Já. Eu quero dar boa noite para todos vocês que estão aqui em mais uma live e dessa vez com a segunda live do tema Vidas que Inspiram. Nós temos ficado muito felizes, nós estamos muito felizes com as pessoas que têm passado por aqui, né? Nas outras lives, nos outros meses. Cada pessoa tem trazido experiências que têm fortalecido muito a gente, tem trazido muita edificação. E eu agradeço muito a Deus por esse canal aqui. Eu quero que ele seja um canal de bênção. Deixa eu falar aqui com Leca. Oi, Leca, tudo bom? Catly 22. Oi, Catly 222. Ulalá, Praia da Pipa. Uau! Lucas Gabri. Sejam todos bem-vindos, todos que vão estar vendo mais tarde, em outro momento, sejam super bem-vindos. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial também. A Regina, a Célia, vai contar a história dela e eu não vou tomar o tempo. Mas eu pensei, Lucas é o priminho de Regina, Lucas Gabri, ok. Oiê! Vanise, seja bem-vinda, Vanise. Dedé 20 Vieira, sejam bem-vindos. Saudades também, minha querida Ilana. Lenilza, saudade mesmo. Deixa eu falar com vocês, pessoal, nós estamos em campanha de oração. Isso. Fora essas lives que vão até o final de julho, que são do mês de julho, Vidas que Inspiram, que são todas as terças-feiras à noite. Essa semana não podemos fazer na terça, estamos fazendo hoje, mas todas as terças-feiras nós temos lives Vidas que Inspiram nesse mês, tá? Durante esse mês. Mas nós estamos em campanha de oração, começou ontem, quarta-feira, tá? E se você quiser saber, quer participar dessa campanha, nós temos lives pela manhã, às 7h30 da manhã, as lives de oração, tá? Na segunda, na quarta e na sexta-feira, até o finalzinho do mês, tá? Nessas lives de oração virão pessoas junto conosco, cantar, orar. Começamos ontem. Podem aqui no nosso perfil que tá tudo lá explicando direitinho, participe. É um tempo que a gente precisa muito orar, tá? Vamos lá, Vanise, obrigada. A história da Regina é mesmo a vida que inspira. Isso mesmo. Eu estou ansiosa para ouvir. Oi, Fabiola, saudades. João Cruz, 4922. Boa noite, seja bem-vindo, João Cruz. João Cruz estava com a gente semana passada, tô lembrada. Bem, eu queria começar trazendo esse louvor que você deve saber. E eu acho que tem tudo a ver com a história, né, de Regina. Essa história de dor, de momento de provação com Deus. E talvez você também esteja passando por alguma provação hoje, nesse tempo, principalmente esse tempo de pandemia. Mas eu quero te dizer que apesar de toda a dor, todo o trabalho é do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas
nessa noite. O trabalho é dele. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. Ele diz mais uma vez ao teu coração: é meu, somente meu, todo o trabalho. Seu trabalho? E o seu trabalho é descansar nele. Descansar em mim. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esse recado que o Senhor já começou aqui nos dando. Se você está precisando dessa palavra, tenho certeza que vai falar no seu coração. E sem mais delongas, com a bênção do nosso Deus, eu vou chamar essa amiga, essa pessoa maravilhosa que eu tenho o privilégio de conhecer, Regina Célia. Deixa eu chamar ela aqui. Que alegria recebê-la. Deixa eu dar boa noite pro pessoal enquanto ela tá chegando. Oh, glória a Deus! Oi! Deu certo? Deu certo, Regina. Dá para ouvir? Peraí. Pessoal, vocês estão escutando? Eu tô escutando. Acho que melhorou. Tá um pouco Melhorou? baixo. Tá um pouco baixo. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando a Regina? Lindinha, Dedé, Vanise. Minhas amigas da igreja Que me ajudaram bastante. A irmã Thelma disse, pessoal, vocês estão escutando? Tá baixo? Estão Vanise, tá baixo ou não? Pode dar uma boa noite. Pode dar uma boa noite. Saudação pro Saudação pro pessoal. Acho que tá baixo. Alguém tá dizendo que tá baixo aí. Tá bom o áudio, ótimo. Então, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui nesse seu programa maravilhoso, que, graças a Deus, tem ajudado bastante a muita gente, né? É um prazer muito grande. Eu agradeço a Deus a oportunidade e a você por ter me convidado. Eu que te agradeço. Por atender, viu? A gente começou a nossa amizade há muito tempo, né? Só que aí os caminhos foram... a gente se separou e agora foram pela internet, pelo Instagram. Regina. O pessoal tá dizendo. Dá pra ouvir meu eco. Então vamos com calma. Vamos com calma. Deixa eu colocar o fone, ver se melhora. Vamos lá. Vamos. Gente, ajuda a gente aí, viu? Nos dê um feedback. E agora? Melhorou? Oi. Melhorou? Estamos sem eco. Você me escuta? Ótimo. Estou escutando, numa boa. Bem, muito bem. Vocês escutam direitinho, tanto eu quanto a Regina? Acho que sim. Dedé disse que sim. Ok, então vamos lá, vamos em frente. Temos muito para Vamos lá. Regina. Regina, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que te conhece aqui, mas tem pessoas que ainda não conhecem, né? Então fala pra gente, quem é Regina Maciel? Regina Célia Maciel. Regina Célia Bezerra Maciel. Regina Célia sou eu, a lindinha de muita gente, porque eu chamo quase todo mundo de lindinho e lindinha. Só que aí o pessoal também me chama como lindinha, né? Sou a serva do Senhor e tenho aprendido muito com Ele. E sem Ele eu não sei nada. Eu não sou nada. Porque Ele que tem me segurado, me colocado nos braços. E eu sei que em todo lugar, em todo tempo, Ele está comigo. Mesmo que muitas vezes eu acho que não. Mas eu sei que Ele está. E que tudo que eu passei e tenho passado é para a honra e glória do nome dele. Amém. E eu sou mãe, eu sou filha,
eu sou amiga de alguns que estão aqui. Minha prima Simone está aí, ela é viúva há pouco tempo também. E minha irmã acabou de entrar. Tenho procurado servir ao Senhor, porque eu sei que eu sou uma serva dele e preciso falar dele a todo mundo, Amém. independente de como eu estiver. Eu vou só avisar o pessoal que às vezes manda mensagem, nem sempre, daí onde eu tô, dá pra ler, tá, gente? Então, se às vezes eu passar direto, não é porque eu tô ignorando, não, é porque não dá pra ver. Mas se Regina ver e quiser responder, puder responder também, viu? Fique bem à vontade. Certo. Vamos falar então do Tony, né? Eu falo Tony porque é assim que você o chamava, né? Isso. Como você conheceu? Como foi a vida ao lado dele? Pode falar? Tony, alguns pensam que o nome dele era Antônio, mas não é. Era José Gladstone. E nosso filho tem o nome dele, Gladstone. E eu conheci em jogos de futebol, jogos da igreja, porque fazíamos parte de igrejas diferentes, mas no Ceará tem a Jubace, Juventude Batista Cearense. E ele era um dos líderes do esporte. Só que eu não gostava dele, eu achava ele muito chato, muito prepotente. E aí, num jogo de futebol em que o meu time, que eu era goleira, não sabia de nada, o meu time ganhou por WO. E aí eu fui brigar com ele, porque ele disse que a gente não ia mais precisar jogar, porque a gente já tinha ganho. Normal, né? WO. Só que a gente queria jogar e eu era uma das que queria jogar porque eu não sabia de nada. Eu ia ser goleira, mas não sabia de nada. E assim, o primeiro contato direto que eu tive com ele foi em outubro de 92. Quando foi em janeiro, a gente foi fazer uma viagem missionária. E aí eu me aproximei dele, mas não com nenhum objetivo, até porque eu não gostava dele, né? Eu me aproximei dele por, tipo assim, falta de gente para poder conversar. Cheio de gente conhecida, mas ele sempre estava me provocando, dizia assim, ó, filha de pastor não pode evangelizar de bermuda, filha de pastor tem que dividir a comida que está comendo. Ele sempre mexia comigo. Nisso, a gente começou a namorar nesse dia, e aí, isso era 16 de janeiro de 93. No dia 19, ele foi na minha casa, que era meu aniversário, e apresentei a família, e nunca mais ele saiu. Não deu tempo a gente paquerar, foi já namoro. Uau. E assim, eu digo que foi enviado por Deus, porque a situação não cabia um namoro, e de repente eu comecei a namorar com ele, e aí a gente passou por muita coisa junto, porque esse mesmo ano eu perdi o meu pai, e ele estava comigo, sempre ao meu lado. E no ano seguinte ele foi pedir minha mão em casamento à minha mãe, num acampamento de embaixadores, que ela estava na cozinha. E de lá a gente saiu para eu pedir a mão dele para a mãe dele. E aí, quando foi em outubro de 94, a gente casou. Vocês tinham quantos anos nessa época? Eu tinha 23 e ele tinha 27. Foi um ano e 9 meses de namoro, noivado para casar. Ele já sabia o que queria, né? Ou eu, né? Ah. É porque a gente não queria perder muito tempo namorando, né? Legal. Mas, E como então, foi a vida ao lado dele? a gente passou 6 anos sem ter filhos e a gente viajava bastante. Ele trabalhava, às vezes, viajando. Ele ligava para mim me encontra na rodoviária se você não for trabalhar amanhã. E quando eu não ia trabalhar, a gente se encontrava na rodoviária com a mochila e ia embora para algum lugar onde ele fosse atender um cliente. A gente teve muitas alegrias, tristezas, como todo casal. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente se dá muito bem, porque a gente tinha uma cumplicidade muito grande. Às vezes eu ia fazer uma coisa, ele dizia, você não gosta disso, por que você vai fazer? Por exemplo, eu estou de cabelo curto atualmente e cortei por um motivo, pela morte dele.
é, ele iria dizer, você não gosta de cabelo curto, eu não sei porque que você corta. Mas atualmente eu tenho cabelo curto porque com a morte dele, eu cortei o cabelo que era quase na cintura, como, é, como se naquele tempo antigo as pessoas não rasgavam o véu. Então eu cortei meu cabelo como se fosse o véu. E aí eu me sinto agora preparada para deixá-lo crescer, não mais na cintura como antes, mas deixar crescer. Muita gente nem sabe por que que eu cortei o cabelo. Uau, Regina, que interessante. É como um Uhum, marco, né? Algo que faz parte da fase da história isso. e que tem um símbolo para você. Uhum. Como é que foi que aconteceu a enfermidade dele? Como foi esse tempo para você? Então, depois de 6 anos nós tivemos nosso filho e depois disso, com pouco tempo ele descobriu que estava com diabetes. E aí a gente resolveu vir para Natal, porque era um lugar mais tranquilo, queríamos criar o nosso filho num lugar mais tranquilo e também ia ser mais tranquilo para ele, por conta da diabetes. Só que chegando aqui, a nossa vida não foi tão mais tranquila, porque nós dois mesmo, a gente provocava a nossa vida para não ser tranquila, entendeu? Era um jeito nosso. Então, a gente se metia em tudo na igreja, porque com 6 meses estando aqui, a gente foi para a primeira igreja, e tudo que o nosso filho queria na igreja, que tinha para ele, a gente estava lá, ajudando e levando o Joel. Então, nossa vida não ficou nem um pouquinho mais tranquila, só mudamos de cidade. E aí, em 2014, na Copa do Mundo, nós fomos assistir a Copa em Fortaleza, com a família, né, que mora uma parte lá. Quando ele voltou sozinho, ele sentiu uma dor, só que ele não disse nada à minha mãe, que só estava ele e a minha mãe em casa. E eu estava com o Joel em Fortaleza. Eu voltei 15 dias depois e aí ele foi me contando o que estava acontecendo com ele. Eu disse, então agora a gente vai para o médico, procurar tudo que é médico e descobrir o que você tem. Em julho ele foi para o pneumologista, a médica disse que ele estava com asma, ele tinha tido asma quando criança. Quando foi em setembro, o cardiologista disse que ele estava com pressão alta, coisa que ele não tinha. E em outubro, no dia de aniversário de 20 anos de casado, na véspera ele tinha sentido uma dor próxima aos rins. Aí eu levei para o hospital, e aí o médico fez todos os exames e foi constatado pedra nos rins, só que as taxas muito altas. E o médico disse que ele precisava ficar internado, mas ia mandá-lo para casa, passar uma medicação. Caso continuasse a dor, ele voltaria para o hospital. No dia seguinte, que era o dia do aniversário de 20 anos de casado, voltamos para o hospital, porque a dor só aumentava. Feito todos os exames novamente, aí foi detectado que não tinha pedra nos rins e que os rins dele já estavam atrofiados. Só que ele já tinha feito um ano e meio antes, todos os exames não tinham dado nada. Os rins estavam perfeitos. Então, foi uma coisa assim, talvez não tenha sido de repente, ele tivesse feito os exames a cada 6 meses, tivesse detectado antes, né? Mas ele precisou fazer hemodiálise, porque não tinha mais os rins, estavam atrofiados. E aí foi uma nova batalha, porque a gente começou, eu digo que a gente começou uma nova vida ali, né? Essa época que meu filho precisava mais da gente, que foi a adolescência, 14 anos ele tinha, e a gente teve que mudar completamente a nossa vida. Comida, não podíamos mais viajar a qualquer hora, tinha que ser tudo muito programado, porque ele tinha que fazer hemodiálise. Até o meu trabalho também passou a ser nos horários que dava certo eu ir deixá-lo ou buscá-lo na hemodiálise. Ele sempre ia só, mas eu tinha que ir buscar. E aí, cada ano, de 2014 até ele falecer, quase todo mês tinha alguma novidade. E aí a gente colocava aos pés da cruz, porque se não fosse Deus, Jesus, fazendo alguma coisa por nós, eu não sei como a gente conseguiria. Porque aí eu tive que conhecer pessoas que faziam o mesmo tratamento,
conhecer a família das pessoas para saber como era. E aí eu vi que muita gente é abandonado nessa hora, porque as pessoas dizem que ela fica inválida. Mas Tony era uma pessoa que ele não se deixou levar pela doença. Ele não reclamava, ele trabalhou normalmente. Mesmo depois que ele se aposentou, ele não ficou mais em casa. Ele dizia que não era inválido, ele estava inválido por conta da doença dele. Aí ele muitas vezes não podia ir para o trabalho, mas ele ia continuar trabalhando. E a empresa que ele trabalhava deixou ele ir todos os dias, mesmo ele não trabalhando. E ele fazia tudo. Claro que ele ganhava, né? Pelo que fazia. E aí, quando foi em 2016, no final, dia 30 de 2016, o negócio começou a se agravar. Apareceu um coágulo no coração e a gente passou noite de ano, de 2016 a 2017, internados, eu e ele. Porque o coágulo poderia se movimentar e ele tinha que estar com acompanhante direto. Foram entre 16 e 18 dias no hospital, eu e ele. Quando eu não podia ficar, alguém da igreja ia me substituir. Isso aí eu, sinceramente, olha, não tem nem como agradecer. Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. E algumas das que estão aqui, elas me ajudaram muito e até hoje me ajudam. Porque eu tinha que resolver alguma coisa, eu trabalhar. Eu tirei minhas férias e fui para o hospital com ele. E aí, quando foi no dia 16 de janeiro, o médico chegou para a gente, depois que, sim, o coro da igreja viajou e o meu filho foi junto. E no dia da cirurgia dele, que era para tirar o coágulo, seria uma cirurgia muito grande, que ia abrir, né, o tórax todo, o médico chegou para ele e disse assim: Gladstone, a sua cirurgia vai ser cancelada porque está faltando uma peça e eu só faço a cirurgia se tiver essa peça. E essa peça, no dia que chegou, o médico dele mesmo, o cardiologista, tinha mandado fazer um exame de manhã cedo. E a cirurgia ia ser à noite, mas dependia desse exame. E quando fizemos o exame, o médico que fez o exame disse assim: você vai fazer cirurgia para quê? Não tem que fazer cirurgia. Olha, foi uma felicidade tão grande que eu tive, que eu liguei para o médico imediatamente. Falei para ele o que estava acontecendo. Ele disse: eu quero falar com esse médico aí. Falou com ele. Ele só cancela tudo. Aí, imediatamente, eu liguei para o hospital, para a pessoa encarregada de falar com o cirurgião. Cancela tudo. Aí, o médico também ligou para o hospital. Quando a gente voltou para o hospital, porque o exame era fora do hospital, o médico já tinha assinado a alta dele e mandou ele para casa. E eu digo que foi um milagre do Senhor. Porque era tudo pronto para ele fazer a cirurgia, né? Só que nesse tempo, esses 16, 18 dias, a gente pôde abençoar muita gente. Porque cada membro da igreja, ou pastor que ia visitar, era uma oração que a gente fazia na enfermaria. Então, eram 3 camas, sempre mudava as pessoas de lado, e ele no meio, como se fosse o rei, o dono do quarto. E aí, a gente pôde abençoar. Mas foi assim, foram dias de muita oração. Eu orava toda hora, porque foi angustiante também, né? Depois disso vieram outras coisas, isso em 2017, mas outra coisa que eu quero falar foi sobre o AVC que ele teve em julho de 2017. O nosso filho estava nos Estados Unidos, já próximo de voltar para casa, quando o Tony teve uma dor de cabeça muito forte. Era um sábado, se eu não me engano, uma sexta-feira, nem lembro. E aí ele disse: eu quero remédio. Depois que eu dei remédio e não passava, eu disse: vamos para o hospital. No meio do caminho ele pediu para parar 2 vezes, e eu orando o caminho todo, porque eu sabia que ele não estava bem. E ele pediu para parar, porque ele queria vomitar. E o médico disse que a causa dele ter vomitado foi a melhor coisa ele ter feito isso, ter parado para vomitar. Porque quando ele chegou no hospital, ele chegou andando, falando, já assim, vamos dizer, quase nas últimas. Ele sentou na cadeira e o médico perguntou: o que você tem? Ele disse: dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí ela disse: eu vou ver se tem um lugar para você ficar em observação. Quando a médica saiu, Tony
vamos dizer, não sei se desmaiou, ele teve o AVC naquela hora. Ele estava do meu lado, eu em pé, e eu senti que ele não estava mais lá. Dizia Tony e orava, Senhor, ele não está mais aqui. E eu não sei o que fazer. E a médica tinha ido buscar, procurar ajuda, né? Quando ela chegou e disse assim, seu Gladstone, não tem vaga para o senhor aqui. Aí eu olhei para ela e disse, ele não está mais aqui. Aí ela, como assim? Eu disse, ele não responde. Aí ela segurou nele e disse, seu Gladstone. E ele não respondeu mais nada. Ela saiu feito uma maluca, doida, e me deixou lá. E eu dizia, Deus, o que eu vou fazer agora? A mulher foi embora. E eu tô aqui com meu marido, que eu acho que morreu. E quando ela voltou, já voltou com o maqueiro. Já levaram ele para uma sala lá, que eles chamam que é uma semi-UTI. E eu, sem saber de nada, quando ela depois mandou alguém vir me avisar que o estado dele era muito grave e que depois ela viria conversar comigo. Aí foi quando eu comecei a orar, chorar e mandar mensagem para minha família, né? Para minha mãe que estava na casa da minha irmã, para Vanise que está aqui e para outros da igreja. E eu disse, Tony está muito mal. Quando o médico veio falar comigo, ela disse, olha, ele teve um AVC hemorrágico, ele precisa fazer uma cirurgia com urgência. Já mandamos chamar o neurologista e eu não sei o que vai acontecer com ele. E eu lá no hospital. Aí começou a chegar o povo, né? Minha irmã com minha mãe, meu primo que é médico, eu também chamei para ele saber, para me dizer o que estava acontecendo. Aí o pessoal da igreja começou a chegar também. Que o povo da minha igreja, da primeira igreja batista de Natal, é um povo que, meu Deus do céu, eu não sei como te dizer que povo é esse. É um povo de Deus. Que, assim, nas piores horas da minha vida, eles estavam lá. E nesse dia, o médico chegou para mim e disse, olha, eu vou fazer o possível, porque o caso dele é muito grave. Aí foi feita a cirurgia, eram as 3h30 da manhã, mais ou menos, quando eu estava com Vanise e o esposo dela, no hospital, esperando a resposta do médico, e ele chegou para mim e disse, olha, eu fiz o que pude, agora é com ele. Aí eu disse, agora é entre ele e Deus. Porque se for da vontade de Deus, ele volta. Se não for, agradeci. E ele disse, olha, eu vou estar aqui, eu vou estar sempre querendo saber como é que ele está, vou ligar para o hospital e tal. Foram dias, ele passou 12 dias na UTI. Cada dia que eu fui lá, era uma história diferente. Tinha um médico que dizia assim, não tem mais o que fazer. A medicina já fez tudo. E agora é esperar. E eu dizia, esperar em Deus, porque se for da vontade dele, ele volta. Foram dias horríveis. Mas sempre confiante que Deus ia fazer o melhor. E sim, aí com 2 dias que ele estava em coma, meu filho chegou dos Estados Unidos, eu fui buscá-lo lá no aeroporto, junto com um dos pastores da igreja e uns amigos, para contar para ele. Aí eu disse, você sabe onde é que seu pai está? Aí ele disse, se ele não veio me buscar é porque ele não está bem. Ele não está bem. Aí eu contei para ele, fomos no hospital, ele viu o pai. E aí foi, a partir daí, quando eu não ia para o hospital, o pessoal da igreja era visita, assim, sempre visitando. Graças a Deus que não tinha pandemia naquele tempo. E eu pude ser acolhida pela minha família e pela igreja. E hoje eu fico pensando com as pessoas que estão passando por problemas parecidos, que não podem ser acolhidas. Porque um abraço, alguém chorar com você, alguém te pagar um cafezinho para você tentar relaxar, né? Isso aí as minhas amigas, os meus amigos da igreja fizeram muito. E aí, com 12 dias, o médico disse assim, olha, a gente vai fazer uma traqueostomia caso ele não acorde amanhã. Ilana, no outro dia, a enfermeira-chefe era filha da minha vizinha. Ela chegou para ele e disse assim, seu Gladstone, eu cheguei. Ele olhou para ela e balançou a cabeça. Aí ela disse, o senhor está me reconhecendo? Aí ele disse, a filha da vizinha.
falou bem baixinho. Ela disse que espalhou para a UTI toda que ele tinha acordado. Que se ele tinha reconhecido ela, é porque ele estava acordado. Porque assim, ela não era daquele tipo que sempre a gente via, era raramente. E aí, se ele lembrou dela, é porque estava bem, assim, né? E aí, com 3 dias, a gente saiu do hospital. Isso não é um milagre, não? Regina, eu já estava imaginando que já era o último momento e olha só. Não, aí saímos do hospital. Saímos do hospital e aí o médico disse assim, você vai fazer fisioterapia. Ele fez 1 mês de fisioterapia só porque tinha que fazer. Mas ele disse, eu não preciso disso. E com 1 mês e meio voltou a trabalhar. Meu Deus. Isso não é um milagre? Sim. Foi um milagre. Com certeza. Com certeza. Pode falar. E aí depois, isso foi em 2017, né? Depois aconteceram outras coisas. Só que aí foram coisas mais tranquilas, né? Em relação ao AVC. Quando foi em 2018, ele começou a perder acesso para fazer hemodiálise. E aí, o médico dele, o angiologista, chegou para a gente e disse assim, olha, eu acho que vocês deveriam ir para Fortaleza, porque lá é mais fácil arranjar um rim, porque ele estava na fila dos transplantes. Mas ele disse, não, se Deus quiser me curar, ele vai me curar aqui. Então não importa se eu vou para Fortaleza, ficar aqui ou para qualquer outro lugar. Se eu estou nas mãos dele, ele vai fazer do jeito dele. E aí, confiança. E aí, quando foi em julho de 2018, ele diminuiu totalmente o número de vezes que podia fazer acesso. E aí ele se internou em agosto, passou 1 semana internado. E no dia que... Aí foi fazer uma cirurgia para botar um acesso na barriga. Nesse dia, eu estava no hospital com a minha mãe, minha irmã, que tinha ido fazer exame no filho dela, inventaram um exame no meu sobrinho só para poder estar no hospital. A mulher do pastor, o pastor, a pianista, todos lá comigo, e o meu filho. E aí, quando ele foi fazer a cirurgia, a gente viu, conversou com ele e tal. A gente foi tomar café. Quando a gente voltou, a cirurgia já tinha acabado e ele foi passar por nós. Só que ele já estava dormindo. E aí, foi a última vez que a gente o viu, vamos dizer que vivo. Porque o médico chegou pra gente e disse assim, Regina, a cirurgia foi ótima. Olha, eu já era tão amiga dos médicos que eles até hoje me reconhecem por aí. O médico chegou para dizer assim, Regina, a cirurgia foi excelente. Tudo que a gente nem estava esperando, foi perfeito. Eles tinham feito uma banca de estudo com médicos da USP, dos hospitais lá em São Paulo, porque o caso era tão sério, precisava de ajuda de fora. E aí, quando chegaram que a cirurgia foi ótima, perfeita, eu disse, graças a Deus. Ele disse, agora é esperar o pós-operatório. Ótimo. Quando a gente foi para a visita da UTI, que era 11 horas, aí tinha uns amigos nossos que vieram de Fortaleza visitá-lo e entraram com a gente. Foram esperar, né? A visita da UTI. Aí nós fomos os primeiros a serem chamados. E aí eu pensei, ou aconteceu alguma coisa, ou é porque ele fez a cirurgia. Porque sempre era assim. Só ia ser o primeiro caso tivesse acontecido alguma coisa, ou por conta de cirurgia. E aí, quando a gente chegou lá na salinha, estava o médico, a assistente social, que sempre fica, e aí entrou aquela fila. Eu, meu filho, o pastor, a esposa, a pianista, e os 3 amigos. Aí foi a notícia. O médico disse, olha, ele teve uma parada cardíaca. Só que o médico, ele é tão lento que eu acho que para quem... Eu não sei, muita gente talvez tenha achado o jeito dele falar até bom. Porque ele disse, olha, teve uma parada cardíaca, mas resistiu. Aí teve uma segunda. Aí eu disse, agora. Aí, não, resistiu. Teve uma terceira. Eu disse, é agora. Resistiu. Aí na quarta, eu pensei, ele resistiu. Aí o médico disse, ele não resistiu. Eu fiquei assim, eu baixei os braços assim, eu estava sem chão, eu estava sentada, eu era a única sentada.
Eu era a única que estava sentada. Que maneira. A cadeira afundou. Com certeza, aquela cadeira afundou, porque eu não sentia mais nada. E aí eu disse, Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei que meu filho estava do meu lado. Peguei na mão dele e disse, eu estou aqui. A gente vai dar um jeito. E aí o pastor perguntou, foi o pastor Edson Vicente, da minha igreja, perguntou tudo que tinha que perguntar para eles. E eu só disse assim, pastor, tá aqui o cartão do sempre. É a única coisa que eu tenho. E eu não tenho condição de fazer nada, decidir nada. Aí ele, não se preocupe que eu vou decidir. E um dos amigos de Fortaleza, ele trabalhou no Hospital Batista lá em Fortaleza, então ele sabia todo o protocolo. Aí ele ficou junto com o pastor para resolver isso. E assim, eu agradeço a Deus, porque naquela hora teve gente para me amparar e amparar o meu filho. Porque aí depois ele saiu e chorava assim, muito alto. Foi uma dor que eu passei, uma dor dupla, que era a minha dor e a dor do meu filho. Mas eu sei que ali foi a mão do Senhor, porque o médico depois chegou para mim e disse assim, o médico dele, eu não sei o que aconteceu, ele estava super bem, deu tudo certo. Aí eu olhei para ele e disse, foi Deus. Enquanto vocês diziam que não tinha mais nada para fazer, Deus fez um milagre e ele voltou. E agora vocês disseram que foi tudo bem. Deus disse, agora é a minha vez de levá-lo. Entendeu? Eu penso assim, que foi a vez dele, que Deus quis levá-lo para mostrar que ele é o dono de tudo, independente do que os médicos acham. Porque quando eles achavam que acabou, Deus dizia, levanta e anda. E quando eles acharam que foi tudo bem, Deus disse, agora você vai comigo. A soberania de Entendeu? Deus, né, Regina? E assim, eu vejo dessa forma e eu acredito que Deus tem um propósito na nossa vida, apesar de doer. E muitas vezes eu não entender qual o propósito para mim, porque dói, mas eu sei que ele tem um propósito na vida da gente. E que isso aí, assim, eu não sou eu que sinto essa dor, né? Todo mundo sente a dor da perda por alguém. E aí aconteceu. Eu acho que eu falei demais. Não, não. Regina, você falou interessante. Porque, de fato, quando se pensava... Você estava falando a primeira vez, eu falei, pronto, esse foi o último momento, de repente, não. Ali Deus faz um milagre. Então, eu vi que no vivenciar desse sofrimento, houve milagres, né? E aqueles que você ainda nem contou, que nem tem como contar tudo. Mas o que foi, assim, mais que você, da sua experiência, o que foi mais marcante em meio a tudo isso, que você aprendeu com Deus? Como é que foi? O que você... Eu estou preocupada. Eu aprendi muito. Mas a gente vai, vamos lá. Eu aprendi muita coisa. Aprendi a confiar em Deus e esperar que seja feita a vontade dele, mesmo que eu não entenda, mesmo que muitas vezes eu não queira que a vontade dele seja diferente da minha. Aprendi também que eu tenho uma família que me ama e está sempre do meu lado, morando próximo ou distante. E tenho uma família, a família de Deus, porque a igreja tem sido assim uma bênção na vida da gente. E os amigos, mesmo os que não são crentes, também apoiaram e muitos até hoje me apoiam. São pessoas que, se eu fosse dizer o nome de cada um aqui, agora que não passa mais nada na minha tela, eu não sei quem entrou, quem não entrou, mas assim, citei os nomes no início porque elas duas estavam aí, né? Mas e depois entrou minha irmã, mas assim, a minha família de sangue, a minha família em Cristo e os amigos que muitas vezes nem são crentes, eles muitas vezes estão até hoje comigo, alguns deles até hoje. Outros, infelizmente, vamos dizer assim, me deixaram de lado, talvez porque tem outras coisas para fazer também, né? E também com medo até de falar comigo. No início, alguns diziam que tinham medo de o que falar comigo. Não sabia o que dizer. E eu entendo isso, porque é muito difícil. Muitas vezes você não quer falar com ninguém. Você não quer ouvir ninguém. E aí o telefone toca. Se você desligar é porque você é mal educada, né?
E assim, é muito difícil, mas eu aprendi que o amor de Deus é tudo na vida da gente. E assim, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou encontrar o meu marido, reconhecendo ou não ele, eu sei que ele está lá me esperando no sentido de que está lá com Cristo e que eu vou para lá também. Né? Se a gente vai se reconhecer ou não é outro detalhe. Essa é a preciosa esperança, né, do crente mediante as perdas aqui nesse mundo. Regina, Isso. me diz uma coisa, e como foi a parte como foi a vivência dessa... Você está falando um pouco sobre isso, como foi vivenciar esse luto. E hoje, né, esse novo momento, essa nova etapa, como foi para você? Isso já tem quase 3 anos. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não sou mais a Regina do luto inicial. Eu já estou em outra fase, porque o luto tem várias fases. E o início é o pior de tudo. Parece que ele não tem fim. O primeiro ano eu pensei que não queria passar. E entrou o segundo e para mim parecia que não ia passar também. A partir do segundo ano e meio foi que eu comecei a perceber que já estava aliviando a dor. A saudade continua. Eu sinto falta dele, eu sonho com ele, mas eu consigo viver melhor hoje. O meu trabalho me ajudou bastante. E assim, ele deixou também, quando ele ainda estava vivo, a gente montou um negocinho, que é a JC Brownies. E ele me ajudava a fazer compras, ele me ajudava em algumas coisas. Ele não era de fazer o brownie nem vender, mas ele procurava coisas para mim, ele comprava e tal. E aí, isso também foi uma coisa que a gente não deixou morrer, porque a gente sabia que era uma coisa que ele queria que continuasse. E o meu trabalho, e eu também fiz o CR, que é Celebrando Restauração, da Igreja Batista de Cidade Jardim. Eu fiz os 12 Passos, que foi uma coisa que me ajudou bastante. E quando terminei, eu dizia, Deus, eu quero trabalhar com pessoas enlutadas. Se for da tua vontade, me mostre como. Só que aí veio a pandemia. E aí eu não tive como voltar a trabalhar no CR, mas eu ajudo pessoas por telefone. Elas me ligam, mandam mensagem. E agora um novo projeto surgiu lá no Celebrando Restauração. E eu fui convidada a ser uma das líderes da sala de luto. E a gente está planejando aí para começar agora em julho, com pessoas enlutadas, independente se perdeu mãe, esposo, filho, o que for. Porque a dor de cada um só sabe quem sente. Só sabe quem sente. Regina, vem várias perguntas aqui. Você falou agora do seu trabalho, né, que eu conheço, né, o JC Brownie. Vocês vão ver aqui na página, eu vou colocar lá o endereço para vocês conhecerem aqui no Instagram. Ela falou Obrigada. Celebrando a Restauração, que eu também já ouvi muito sobre, aqui na Igreja Batista Cidade Jardim. É um projeto, é um grupo, né, terapêutico da igreja. Né? É isso. E eu esqueci de falar sobre o discipulado lá da primeira igreja Batista de Natal, que a gente está trabalhando discipulado. Eu sou da primeira geração e estou dirigindo um pequeno grupo da segunda geração. São 3 mulheres, cada uma com seu estilo diferente. E aí está sendo maravilhoso, porque pense numa coisa que eu fazia quando era adolescente, e depois isso aí foi passando, mudando, e hoje fazer o discipulado está sendo uma maravilha. Eu como discipulanda e eu como discipuladora. Está sendo uma bênção. E está chegando a 3ª geração de discipulados. Aí eu não sei se eu vou pegar um outro grupo, mas assim, é uma bênção. Eu sei que as minhas meninas vão pegar uma nova turma. E eu sei que elas vão amar também, porque é muito gostoso ajudar as pessoas. É muito bom, eu gosto. O que você chama, o que você diria que é fundamental, que é fundamental para quem passa pelo luto haver essa superação? O que foi fundamental para você? O que você diria? O fundamental para mim foi ter Deus na minha vida. Isso é fundamental. Porque assim, o meu carro, ele poderia, eu acho que ele é movido, ele é a minha segunda casa. E se ele falasse, ele tinha muita história minha para contar.
de choro, de grito, de pedido socorro a Deus, porque só Deus para me tirar disso aqui. E assim, também o meu trabalho me ajudou bastante. Eu acho que as pessoas precisam ter o que fazer para sair dessa também, entendeu? Inventa qualquer coisa. Por exemplo, essa história de fazer brownie, eu não sei fazer, mas eu vendo. Isso me dá prazer também, entendeu? Então, o meu trabalho como professora também é um prazer que eu sinto, que ele se tornou a minha terapia. Enquanto para alguns trabalhar é uma tortura, para mim era um lugar de alívio, onde os meus alunos sabiam o que eu estava sentindo e eles entendiam que muitas vezes eu não estava bem, mas eles me faziam ficar bem. Então, eu acho que, além de Deus, o meu trabalho, a minha família, tudo isso me fez superar. Os meus amigos. Gente, ter amigo é muito bom. É muito bom ter amigo. E tem gente que ainda diz que não existe amigo. Para mim existe, porque eu tenho amigos. Claro que os amigos não tem que fazer tudo que você quer, não. Às vezes você precisa levar um não. Aí você diz, aquele aí não é amigo, não. É sim, porque dar um não também é coisa de amigo, né? Não é só dar a mão. Então, aproveitando, me diga o que foi fundamental dos seus amigos fazerem para você nesse momento. Eu já entendi a questão do acolhimento, mas que muitas vezes você falou que tem gente que às vezes não sabe o que falar e não liga, né? O Uhum. seria fundamental para amigos que querem ajudar uma pessoa passando por isso? O amigo tem que ter paciência também. Porque quando. Assim, dentre os meus amigos, eu tenho aqueles que vivem me aperreando. Não me deixam quieta. Tipo assim, você não vai vender brownie hoje, não? Tem que vender brownie. Ou então, aquelas que dizem assim, ei, vamos trabalhar, vamos inventar qualquer coisa na escola para ver se a gente muda. E tem aqueles que esperam que eu diga, eu preciso de ajuda. Então, o amigo tem que ter paciência também. Porque quando a gente está de luto, nem sempre a gente quer nada. Eu tive momentos na minha vida que a minha vontade era ficar deitada na cama, dormindo, de preferência dormindo. Eu chorava tanto, Ilana, que eu tinha sono constante. Quem me conhece sabe que eu durmo muito. Não durmo muito, mas eu sinto muito sono. Mas no luto inicial, eu tinha sono de os olhos pesarem, que se eu não fosse me deitar, eu podia dormir até em pé. Eu acho que foi como o meu organismo também conseguiu superar alguma coisa, reagiu. Mas assim, o amigo ele tem que ter paciência. Muitas vezes a gente não quer ouvir nada. Mas também às vezes a gente precisa que alguém diga assim, ei, saia daí, saia da cama, faça alguma coisa, porque a sua vida continua. Ah, morreu o grande amor da minha vida, mas eu fiquei. E eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida. Eu não posso ir junto, não. Ainda por cima que eu sou nova. Muita gente fica, agora principalmente, muita gente está ficando viúva ou viúva e perdendo pai e mãe novo. Então você precisa se reerguer, ter coragem para isso, mesmo não tendo. Porque tem horas que não dá vontade de fazer nada, como eu já falei, nem mesmo se levantar da cama. Mas a gente tem que ter vontade. E quando se tem um amigo que cutuca, né, é melhor ainda. Não é só um amigo que passa a mãozinha, mas aquele que cutuca, ei, tá bom, vamos levantar, né? Saber a hora de É esperar, isso. acolher o choro, mas também a hora de dizer, vamos em frente. Foi essencial. Vamos em frente. Ainda bem que existe o amigo para acolher e o amigo para puxar, né? Vamos embora, vamos fazer alguma coisa. Ainda bem que não são todos iguais. Como você falou, porque também o que fica puxando toda hora tem que entender que tem hora que você tem que parar, sentir aquela dor. Isso, justamente. Tem tanta pergunta pra fazer. Ó, você já viu, a gente conversando, a gente já passou por várias perguntas, mas, bem, o que mudou? O que mais mudou na Regina? Acho que você até já falou, mas em você? O jeito de ver a vida. O meu jeito de ver a vida já mudou quando meu pai morreu, em 93. Eu já comecei a ver a vida diferente. E agora, mais ainda. Porque morreu a minha cara metade, né? E
eu comecei a ver que eu tenho que valorizar as pessoas que estão ao meu lado. E aí eu tento dar mais tempo para minha mãe. Eu vivo assistindo filme com ela. Quem vê o meu status, meus stories, eu vivo assistindo filme, é com ela. Tento dar mais tempo para o meu filho. Agora é um rapaz, trabalha e estuda, muitas vezes não tem tempo para mim, mas o pouco que eu tenho, eu estou no pé dele, enchendo a paciência dele. Que ele está naquela fase de querer ser meio que independente, né? Mas eu fico lá no pé dele. Aí eu digo, ei, eu te amo, dou um beijinho, um abraço. Mas é isso. Eu acho que eu estou dando mais valor à vida, ao momento presente. Porque, assim, sinceramente falando, eu ainda não tenho muitos sonhos. No início eu não tinha nenhum. É como se os meus sonhos tivessem ido com ele. Hoje, depois de quase 3 anos, eu já tenho alguns pequenos sonhos. E eu peço muito a Deus que me dê os sonhos dele para mim. Para eu poder acordar e ver a vida como ela deve ser vista. Porque às vezes a gente quer. Não é que a gente não queira ter sonho, não, é porque parece que apaga tudo, entendeu? Você fica sem ter uma visão de futuro. Mas hoje, assim, eu já penso em viajar, que era o que a gente sempre fazia, né? É assim, eu penso em voltar a estudar, apesar de já ter 2 formaturas, algumas especializações, mas eu tenho que fazer uma coisa por mim, porque eu fiquei. Eu tenho que dar valor a mim, à minha própria pessoa. Regina, o que você diria nesse período, né, de pandemia, como você falou, né, que você sente ainda mais pelas pessoas que hoje não podem se despedir dos seus, mas o que você diria para as pessoas que estão passando luto nesse tempo, seja o Covid, seja pandemia ou não, mas com que palavra para quem estiver assistindo aqui e esteja vivenciando isso? Se apegue a Deus. Peça socorro a Deus, que com certeza Ele vai dar o socorro. Talvez não do jeito que a gente espera ou quer, mas Ele está ali pronto para ajudar a gente. E assim, tentar ser até mais tolerante com as pessoas que querem nos ajudar e às vezes a gente não enxerga como ajuda. Às vezes a gente enxerga como se alguém quisesse invadir a sua vida, porque você está tão triste, tão acabado, que você só pensa no que você está sentindo e não enxerga que o outro quer lhe ajudar. Então, se apegar a Deus, se já era apegado, fica mais ainda. E também valorizar o que as pessoas fazem por você. Agora também tomar cuidado, porque não aconteceu comigo, mas eu já vi casos de gente que se aproveitam da pessoa enlutada para fazer alguma falcatrua, né? Isso não aconteceu comigo com pessoas próximas. Mas assim, eu já ouvi várias histórias de gente que foi, vamos dizer, roubado, porque a pessoa queria ajudar, mas ficou levando o dinheiro dela, né? Porque a pessoa está debilitada e confia e não sei o quê. Ou seja, E aí, está, né? é, como eu não tenho dinheiro, ninguém nem tentaram fazer isso comigo. Mas os amigos que eu tenho também não iriam fazer isso. Mas assim, em todo caso, você que não sabe quem são seus amigos, tem que tomar cuidado em quem também vai querer lhe ajudar e a forma como quer ajudar, né? Mas eu amo assim, eu agradeço muito a Deus todos os dias pela minha família, os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, sabe? A minha igreja, até assim as pessoas que às vezes nem me conhecem direito, mas sabem um pouco da minha história e vêm falar comigo. Eu agradeço muito a Deus. A pessoa tem que se apegar a Deus. Regina, eu acho que uma coisa que ficou assim, uma das coisas, né, que acho que marcou muito a sua fala, não sei se está dando para escutar o barulho da chuva, mas está muito gostoso escutar Não. com a chuvinha aqui bem perto, mas foi esse papel da igreja, enquanto corpo que abraça, enquanto corpo que acolhe, que conforta. Foi bem Uhum. legal ouvir isso também. Foi bem interessante, né? O quanto o papel de uma igreja que realmente acolhe
o sofrimento Isso. do corpo, né? E a minha igreja já me viu chorar muitas vezes. Eu chegava na igreja depois de tudo e só chorava. Como também no CR, que é um lugar que você tá lá sem ninguém estipular nada para você, uma colega minha de lá dizia assim: Regina, você está tão bem que quando você chegou aqui você só chorava. Eu passava a reunião toda chorando. E aí, hoje eu tenho certeza que eu estou bem melhor, com certeza. Porque também o tempo, né, a dor. Ai, parou. Mas tá morrendo. Oi, e eu acabei de ver que a minha cunhada lá nos Estados Unidos disse que ouviu a gente falando Ai, que e coisa gostou muito de ter me ouvido. Ah, legal. a irmã mais velha do Tony. É? Ai, que É, abraço. Como é o nome dela? é Sandra. Eu acho que Sandra. a minha sogra também está ouvindo, Dona Inácia, Que e a bacana. Shirley, a outra cunhada. Regina, Elas a estão nos gente Estados está quase Unidos. acabando o nosso tempo. O lado bom é que deu uma pausa, não sei se você percebeu. Aí quando dá a Aham, pausa, ele para a contagem. Mas eu acho que já está quase acabando mesmo. Já tá. aham, eu também acho. Então, eu quero mandar um grande abraço para todos que estão aqui. Regina, muito obrigada. Eu vou colocar o endereço do JC Brown, principalmente para quem está aqui no Rio Grande do Norte, né? O pessoal vai Aham, conhecer melhor a Regina e o trabalho dela. Regina, você é uma bênção. Eu sempre, eu falei para você, né? Você é incrível olhando assim a história dela. A gente acompanhou, a gente conheceu o irmão Tony. Sempre olhando na parada de ônibus, ele estava lá, né? Indo para a igreja. aham, Ah, voltou ele lá parado. E conheço a mãe, o filho dela. E a gente vê essa mulher alegre, né? Que passou por essa dor, sim, sofreu. Mas a gente vê assim, a alegria de Deus, a alegria do Espírito. Isso é muito bom, é contagiante. Né? E por isso que eu falei, isso é incrível. Vem falar a sua história aqui, porque num tempo como esse, que muita gente foi abençoada, está sendo abençoada e será abençoada pela sua vida, viu? Eu quero agradecer a isso. todos que estão aqui conosco. Conheçam aí o nosso canal, participem da campanha de oração, nós estamos em campanha. Conheçam aqui o nosso feed, vocês vão ver as informações sobre a campanha. Amanhã de manhã, Regina, tem live, às 7h30 da manhã, live de oração, quem quiser participar, a gente vai estar. Regina, dá tempo de você dar uma Certo. palavrinha. Deixa eu só dar um beijo para todos. Regina, dá um tchau aí para todo É, mundo. mais uma vez eu quero agradecer quem está aqui, a você também. Se alguém precisar de um colo e quiser o meu ombro, eu estou à disposição. É só entrar aí, Regina_Célia 123, fala comigo. Ou então no JC Browns, que eu também respondo, né? E aí a gente vê o que Deus tem para nós, porque sempre Deus tem muita coisa para gente. Amém. Olha, entendo. Tá, muito obrigada.